Olá a todos. Meu nome é Laura Banac Jardim, eu sou neurologista e geneticista clínica e sou professora do Departamento de Medicina Interna da Faculdade de Medicina do Hospital de Clínicas, aliás, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre também, é o Hospital Escola da URGS, né? E eu estou gravando aqui a fala que eu já fiz presencial, ao vivo, dias atrás, no dia 29 de setembro de 2022, num evento da APAD sobre as novidades em ataxias. Tá? Então, eu fui convidada para falar sobre algumas novidades e eu vou reprisar aqui com vocês a minha apresentação lá daquele momento. Tá? Então, vou compartilhar com vocês a tela. E começo então dizendo, né, que o convite foi feito. Esse é um convite feito em 2022 e ele bateu em mim assim muito rapidamente a questão do tempo, assim, 2022, que novidades eu tenho para falar. Eu não sei quantos encontros a APAD já fez, né? O primeiro foi em 2004. Certamente não foram todos os anos que aconteceram, mas foram muitos encontros e eu fui, acho eu que se eu não fui em todos, eu fui em quase todos. E aí, quais são as novidades? E assim, puxa, a gente fica às vezes colocado num desafio, né, de achar que novidades. E o que houve foi que eu me dei conta que, na verdade, é momento da gente fazer um retrospecto, um pouco de autocrítica, já que fazem 25 anos que as primeiras famílias de ataxias hereditárias receberam algum diagnóstico aqui no sul do país, no Rio Grande do Sul. Então, são 25 anos de, de diagnóstico, de pesquisa e de assistência nas ataxias hereditárias. Tá? Então, eu vou começar tentando fazer esse retrospecto do ponto de vista assim, de como que as descobertas das mutações principais, como essas descobertas que foram muito inusitadas naquela época, tá? Mudaram a vida das pessoas. Essa pergunta é muito ambiciosa. Então, eu vou focar a vida das pessoas atendidas na comunidade do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, tá? Que é um hospital terciário do SUS, um hospital escola da URGS, e que atende o Rio Grande do Sul como um hospital terciário, evidente, como um ambulatório terciário, um serviço, um atendimento terciário, com todas as dificuldades que o Sistema Único de Saúde tem, né, em termos do seu próprio financiamento, nós sabemos disso. Mas vamos lá. Primeira parte do que eu vou falar é o que aconteceu, como a gente montou tudo que a gente tem em 25 anos, para a gente encarar os desafios do futuro, que são muitos. Tá? Então vamos para a primeira pergunta, né? Como que as descobertas científicas foram transferidas para a vida comum das pessoas que procuram o SUS no Rio Grande do Sul e acabam chegando no Hospital de Clínicas? Primeira coisa é que nem todos são pouco jovens o suficiente, talvez, para saberem o que era conviver com a ataxia hereditária antes dos anos 90. Era conviver com o desconhecido total, com ausência de rede de atendimento, ausência de diagnóstico, ausência de esclarecimento, né? Conviver com muito preconceito social, né? Porque não tinha explicação por que as pessoas caminhavam assim, era realmente, havia um impacto social muito intenso nas pessoas, e as famílias estavam não identificadas, elas estavam ocultas na sociedade, nem se conheciam entre si. Tá? As mutações das ataxias hereditárias mais comuns, que na época a gente não sabia que eram comuns porque não tinham as descobertas, né, aconteceram todas elas, essas aqui que eu listei, SK1, SK2, Machado Joseph, que também é chamada de SK3, SK6, SK7, SK10 e Friedreich, entre 1991 e 1997. E quando eu uso esse termo, esse adjetivo descobertas, tá? Não é adjetivo, é um substantivo, né? Ou um particípio, foram descobertas.
Eu tô colocando uma ênfase de algo muito sofisticado que aconteceu em laboratórios de investigação bem distantes da vida real. Só que na época a gente não se deu conta que elas eram tão distantes, né, porque já em 97, eu tinha coleções de famílias, a gente extraiu o DNA de famílias, porque as famílias estavam vindo em busca de alguma explicação para os seus problemas. A primeira família com ataxia que eu atendi data de 1989, a gente a ficha clínica nós temos de todas elas ali no hospital, e antes de 1989 ninguém tinha usado a expressão ataxia hereditária, ataxia espinocerebelar ou coisa parecida, para nenhuma família. Então, assim, estavam os materiais aguardando ali, e em 97 eu consegui a colaboração de investigadores externos que aceitaram receber amostras que foram enviadas a muito custo, não sei por qual transportador, fazem quase 30 anos, fazem muitos anos, né, para o Canadá, e se revelou que eram casos de doença de Machado-Joseph, uma mutação descoberta em 1994, no Japão, e que estava sendo feita apenas lá em Montreal, em alguns lugares da Europa. Em 1999, a professora Maria Luísa Saraiva Pereira começa a montar a técnica diagnóstica para que depois fique na assistência ao paciente SUS do Hospital de Clínicas. Em 2001, ela e a Sandra Leistner montaram o Friedreich. Entre esses 2 anos, quase todas elas foram montadas. Então, o que eu quero dizer é que hoje, retrospectivamente, a gente reconhece a velocidade de transferência da descoberta científica para a vida das pessoas comuns naquele momento. E foi isso que possibilitou uma série de construções. O que foi construído aí? Nós definimos as causas da maioria das doenças atáxicas da comunidade, a gente aprendeu como é que tinha que cuidar, o que era possível fazer e como criar uma rede multidisciplinar, estabelecemos linha de cuidado, antes não tinha nada. Ajudamos a disseminar esse cuidado para o resto do país e fizemos pesquisa, tá? Entre as causas, nós definimos as causas das ataxias mais comuns da nossa comunidade, porque nesses 25 anos nós somamos no Hospital de Clínicas pelo menos 1.500 pacientes atáxicos dominantes e 235 atáxicos recessivos. Esses números parecem pequenos, mas são doenças muito raras, mas somamos isso, porque a gente foi guardando nos arquivos, foi somando, e com isso a gente sabe, tá, que nestes anos, tá, essas 298 famílias dominantes, a maioria delas tem doença de Machado-Joseph, que é esse verde aqui, ou essa grande coluna, que aqui cada número corresponde ao número de família, né, dos diferentes diagnósticos. Olha a comparação da doença de Machado-Joseph com a SK1, que tem uma família, né? Com a SK8, que tem uma família, com a SK7, que tem 5 famílias, se não me engano, com a SK10, que tem 8 ou 9 famílias. Os casos sem diagnóstico somam 20 casos. Tá? Então, assim, é isso que nós conhecemos. Isso é muito importante para a política de saúde. Né? Estabelecemos linha de cuidado das pessoas, né? Então, antes nós tínhamos só um ambulatório com 4 vagas, depois passou para 6 vagas, e era uma luta, porque estava uma demanda, as pessoas buscavam, reclamavam, consulta, e quando que eu vou conseguir consulta? E hoje a gente conseguiu montar uma rede de cuidados que envolvem tratamentos sintomáticos na neurologia, com alguns medicamentos, quando a gente reconhece algo que a gente possa tratar com medicamento, a reabilitação da fisioterapia, da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, o aconselhamento genético da família inteira que merece, né, conhecer os dados da doença, os testes dos pré-sintomáticos daqueles sujeitos em risco que quiserem vir a saber o seu estado genético, né, e o apoio ao planejamento familiar. Hoje em dia, 2022, nós alcançamos um certo status estável, assim, estável entre demanda e oferta, né, oferta e procura, de quase 40 consultas de neurogenética por semana, o que soma 1.800 consultas por ano.
A espera pela primeira consulta em neurogenética é de, em média, 6 meses, tá, é aceitável essa espera. Quando a ponta suspeita de algo com urgência, consegue muito antes, isso aqui é para rotina, né. E acredito que isso aqui está muito azeitado, está muito bem a parte assistencial. Além disso, a gente ajuda a disseminar o cuidado, essa rede de cuidado, ou como cuidar de atáxicos para outros locais do país, né. Nesses anos todos, dezenas de médicos residentes em genética e de médicos residentes em neurologia aprenderam conosco a como fazer o atendimento dos atáxicos, né, quais são as perguntas, como é que eles são, o que que a gente tem que oferecer e assim por diante, e foram repetir esse conhecimento em diferentes partes do país. Aqui eu estou com um residente de Brasília, por exemplo, tá. Eu tenho que parar só um momentinho para eu ver o que aconteceu, mas eu já volto. Continuando, hã, deixa eu deixar grande, né, como aqui. Nós também oferecemos para auxiliar a disseminar o cuidado para outros locais do país, enquanto havia recurso de pesquisa obtido na FAPERGS é Fundação do Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul. Nós obtivemos recursos para fazer um projeto que ofereceu o diagnóstico molecular para parceiros do resto do Brasil e alguns latino-americanos também. Então, essas estrelinhas significavam outras universidades públicas onde havia pesquisadores médicos que tinham famílias de atáxicos, mas que não tinham como fazer o diagnóstico molecular. Então, a gente fez à distância, assim como fizeram para nós lá no Canadá em 97, a gente fez para outros brasileiros, para centenas de testes genéticos, e a gente conseguiu fazer um mapinha das ataxias no Brasil. E realizamos pesquisa científica de qualidade, eu não receio em dizer, né, que nós somos bastante conhecidos na comunidade dos ataxólogos mundial, né, por conta dessa pesquisa que só pode ter sido feita porque não só os pesquisadores aqui foram muito comprometidos com a pesquisa, mas porque os participantes, vocês, famílias e atáxicos, se envolveram de maneira muito responsável, muito bilateral, e a gente tem muita gratidão por isso, né, de encontrar essa parceria. Nós realizamos pesquisa científica de qualidade, respondendo com dados concretos a muitas questões. Então não são respostas de opinião ou de convicção, são respostas fundamentadas com evidências, né. Por exemplo, onde estão, quantos são os atáxicos? Hoje a gente sabe aproximadamente bem quantas pessoas têm doença de Machado Joseph e onde é que elas estão no Rio Grande do Sul, fazendo esse tipo de colocando no mapa aqui onde é que elas estão e quantas são. Em 2021 eram 720 pessoas distribuídas dessa maneira. É a ataxia hereditária mais comum no Rio Grande do Sul. Mas outra, bem mais rara, tá. Se há 720 sujeitos com Machado Joseph no Rio Grande do Sul, só tem, por outro lado, 33 sujeitos com ataxia de Friedreich no Rio Grande do Sul. A gente também fez esse levantamento, só 33. Ah, o que torna a gente comparável em termos de frequência de ataxia de Friedreich com o México, com a Rússia, com os países escandinavos, né. Hã, e bem diferente, tem muito menos Friedreich aqui do que, por exemplo, a Europa Ocidental, que tem muito mais, ou o Canadá, aqui a província do Quebec, né. São coisas populacionais, ou ainda, né, nesse estudo colaborativo com vários pesquisadores da América do Sul, da América do Norte e do Caribe, a gente mostrou as frequências das variadas ataxias. Cada ataxia aqui, ó, tem uma corzinha. Não vem ao caso aqui a gente discutir qual que é qual, mas é para ver como é variado de acordo com a geografia. E esses dados têm uma importância grande para quem formula política de saúde, né. Eu preciso saber o que que é comum em cada lugar para desenvolver o cuidado para aquilo e não para o menos comum ou para aquilo que não existe, né. Então são coisas bem importantes para os serviços de saúde. Falando nisso,
Nesse mesmo trabalho que contou com a colaboração de diversos pesquisadores de ataxia, em todas essas cidades aqui, dos continentes americanos, a gente conseguiu começar a responder o que os sistemas de saúde precisam para melhor oferecer atendimento aos seus atáxicos, por exemplo, denotando com clareza que quanto maior é o índice de desenvolvimento humano, né, esse HDI significa Índice de Desenvolvimento Humano, daquele lugar, daquela região, quer dizer o quê? Que naquela região as pessoas encontram trabalho decente, vivem em casas decentes, que têm saneamento, que têm saúde, que tem ensino, né, que tem algum certo lazer, é um índice que é usado internacionalmente, tá? Quanto mais bem desenvolvido é o lugar, maior é o número dos diagnósticos. Isso aqui, se é branco ou se é preto, é só para dizer se é serviço público ou privado, tá? A maior parte das coisas são serviço público. E querendo dizer que os países mais pobres, onde o desenvolvimento humano é pequeno, não fazem diagnóstico dos ataques. Não quer dizer que eles não tenham ataques, só quer dizer que eles não fazem os diagnósticos, que os ataques estão lá sem diagnóstico, né? Muito das perguntas da pesquisa que a gente tem feito se dirige à questão de como cuidar, o que a gente tem que fazer para cuidar melhor, em termos gerais, né? Então, um exemplo, esse estudo que eu fiz com uma enfermeira, ela estava fazendo mestrado, na URGS, Hospital de Clínicas, a gente notou que um número grande de pessoas com ataxia, com doença de Machado-Joseph, aspira os alimentos sem perceber, sem notar que está aspirando, e, portanto, se coloca em risco de ter pneumonias de aspiração, porque não notam, né? Com isso, a gente conseguiu definir, simultaneamente, que instrumentos da entrevista e do exame físico podiam ajudar o médico a suspeitar que a pessoa tivesse isso, porque não precisa ela dizer, porque ela não sente mesmo, né? Se o médico suspeita, ele vai lá e faz esse tipo de exame, a videofluoroscopia da deglutição, define se a pessoa está aspirando e aí toma os cuidados para não aspirar. É um exemplo, né? Mas evidentemente que a pesquisa que vocês mais querem ouvir é a da busca de um tratamento modificador de doença ou da cura da doença. E sem dúvida, uma das pesquisas que repercutiu mais fortemente no afeto, né, da comunidade local aqui, gaúcha de Machado Joseph, foi o ensaio clínico da doença de Machado Joseph, usando lítio, que a gente fez entre 2010 e 2011, nós publicamos em 2014. O resultado desse ensaio clínico foi negativo. Por isso é que ninguém está usando lítio, assim, em termos gerais, né? Parte nenhuma. A gente gostaria de ter expandido esse projeto para fazer de novo, com um grupo maior de pessoas. Nós nunca tivemos financiamento para produzir a segunda parte do estudo. São estudos caros, a gente não conseguiu no Brasil, né, e nem no exterior. O exterior costuma pagar os seus próprios pesquisadores, vamos dizer assim, né? Enfim, eu paro por aqui sobre o que a gente já fez no passado, embora nós tenhamos feito outros estudos bem interessantes e até mais superiores em qualidade do que esse aqui, porque esse é o mais emblemático para as famílias com ataxia, não tenha dúvida, né? Paro para quê? Para agora cobrir as questões desafiadoras que o futuro nos traz. Então, assim, do ponto de vista de retrospectiva, né, da autocrítica, foi isso que a gente fez em 25 anos. Tem defeitos? Claro que tem defeitos, tem muito defeito. Nós não fizemos tudo, a gente não achou a cura, não só nós, nem a humanidade não achou. Na humanidade pertencemos tanto eu, quanto vocês, quanto todas as outras pessoas que estão preocupadas com a ataxia. Nós não descobrimos ainda. Qual é a primeira coisa que eu posso dizer? Que é um desafio, mas que é um desafio bom. Um novo ensaio clínico de um medicamento para a doença de Machado-Joseph vai começar em Porto Alegre, nos próximos dias, semanas ou meses. Aqui no Brasil vai ser Porto Alegre, Campinas e Ribeirão Preto. Esse ensaio clínico é da iniciativa da indústria farmacêutica, não é da minha iniciativa.
Então eu não tenho permissão para abrir muito mais informações neste momento, né. A gente assina, né, compromissos de confidencialidade, e nesse momento ainda não devo dizer muito, né, mas preparem-se que algumas pessoas serão convidadas para esse ensaio. Essa figura agora, ela reporta para vocês, uma explicação, para um outro desafio bom, tá. Ela é complexa, ela é cos a gente costuma pôr uma figura assim para assustar quando a gente fala do mecanismo das ataxias, mecanismo da doença dentro da célula, né. Então essa figura aqui representa estruturas dentro da célula, né, em vermelhinho ali o DNA dentro do núcleo, e aí ele é aumentado aqui para mostrar como é que é a estrutura do DNA, aquela dupla hélice, para dizer assim: as mutações que causam as ataxias estão aqui. Aqui que é a doença, aqui que é o problema o primeiro problema, né, o primeiro defeito. Ou a causa última, se a gente quiser falar assim, de maneira escatológica, filosófica, né. A causa última está aqui, o primeiro está aqui. Essa condição, essa mutação, foi estudada nesses 20 anos por centenas de laboratórios, tem milhares de publicações científicas a esse respeito, e várias dessas publicações identificaram, então, as consequências dessa mutação, produzindo defeitos aqui, aqui, aqui. Quer dizer, por exemplo, na limpeza das proteínas, na degradação das proteínas, no transporte de coisas dentro da célula, né? Acúmulo de restos dentro da célula, na respiração da mitocôndria na célula ou na produção de proteínas dentro da célula e assim por diante. São esses defeitos. Por que eu trago essa figura? Porque até agora, os químicos, as substâncias químicas que a gente chama de remédios, que foram pensados para tratamento das ataxias, assim como para tratamento de tudo, né? O antibiótico é um químico, né? Qualquer coisa, né? Um anti-inflamatório. Eles são, então, moléculas pequenas, tá, que são vocacionadas para resolver um aspecto dentro da célula. Por exemplo, aqui, esse ponto aqui, eu vou melhorar a transcrição de novas proteínas. Ou esse ponto aqui, eu, um remédio, vou melhorar a limpeza das proteínas, né, a degradação das proteínas. O lítio, por exemplo, vinha para cá, ele vinha endereçado para aquele lugar ali. Então, essa figura, na verdade, é apresentada para vocês para mostrar como nós, pesquisadores, quando pensávamos em algum tratamento, até agora, com esses fármacos, inclusive esse que a gente vai começar aqui em Porto Alegre e outros lugares, esse ensaio clínico, a gente ficava receoso de que a eficácia nunca seria completa, porque a gente poderia atar esse nó desatado mas não ser suficiente para o doente, porque talvez esse outro nó desatado fosse tão importante para o desenvolvimento da ataxia quanto aquele outro, entendem? Ficavam vários nós desatados. E agora, o que acontece de promissor, de desafiador, mas muito promissor, é de que a engenharia genética produz terapias voltadas ao manejo do gene aqui, direto para as pessoas. Isso já está no horizonte. E quando a gente diz assim, a gente quer dizer que nós todos estamos muito esperançosos, nós, a comunidade científica, porque algo que retire a causa primeira do problema deve resolver, né? Pode ter efeitos adversos, mas ela deve resolver. A gente vai ter que estudar, mas ela deve resolver, porque aí ela vai tirar todas essas consequências, me entendem? E esse tipo de coisa já está sendo testado em termos de segurança para a doença de Machado-Joseph nos Estados Unidos, né? O oligonucleotídeo antissentido. Esperamos um dia participar dos estudos de eficácia. Vamos ver. Por outro lado, nós já sabemos também de uma coisa que é mais complicada para as senhoras e para os senhores. O que a gente já sabe? Que o problema, a doença, os prejuízos neurológicos que causam a doença acontecem antes da pessoa portadora da mutação
começar a perceber os primeiros sintomas, tá. Esse gráfico aqui é só para representar, eu lamento que ele está em inglês, né, para representar mais ou menos isso. Essa linha reta aqui corresponde ao início da doença, ao momento do diagnóstico motor. Começou, eu comecei a me desequilibrar. Eu trouxe um gráfico, aliás, que nem é de ataxia, de doença de Huntington, outra doença, tá. Então tem termos aqui que nem importam para vocês, mas o fenômeno é o mesmo, tá. Nós sabemos já que a pessoa nasce sem sintomas e sem problemas, e que o tempo passa, os sintomas começam aqui, os sintomas, eu comecei a me desequilibrar, né, que eu começo a ter prejuízo, mas antes de eu começar a me desequilibrar, o distúrbio neurológico já acontecia, medido por coisas muito sutis, nada clínicas. A gente já via um crescendo, já está vendo um crescendo antes do desequilíbrio ser perceptível. Então, veja só, isso aqui é algo que precisa da atenção das senhoras e dos senhores, porque vai requerer de todos uma grande reflexão, porque nós vamos ter que mudar de perspectiva, vamos ter que mudar a maneira de ver o problema. A doença começa antes dos sintomas serem notados, só que a gente não sabia quando antes, quantos anos antes dos sintomas serem notados. Então, a gente fez um estudo chamado BIGPRO, que começou aqui no Rio Grande do Sul em 2017, contou com o apoio da CAPES, que é uma financiadora brasileira, era muito poderosa, ela recebia o orçamento que merecia desde a Constituição de 88, e hoje em dia ela está totalmente depenada pela política pública federal, pela FAPERGS, a FAPERGS nos apoiou muito, essa do Rio Grande do Sul, e pelo SUS, Pesquisa em Saúde para o SUS, que nos apoiou bastante também para esse projeto. 95 pessoas de famílias com Machado Joseph participaram, a maior parte delas em risco, sem saber se eram portadores ou não. Então, a gente tinha atáxicos, a gente tinha portadores da mutação, que não sabiam que eram portadores da mutação e que não tinham sintomas, e a gente tinha não portadores, que não sabiam que não eram portadores e que também foram acompanhados ao longo de 3 anos aproximadamente. E com isso, a gente foi capaz de fazer essas curvas de progressão de diferentes instrumentos, tanto de escala clínica, quanto de coisas de movimento ocular, quanto de ressonância nuclear magnética do cérebro. E aí, com isso, a gente foi capaz de detectar aproximadamente quando que o processo da doença começa. Ela vem vindo um pouco devagar e, de repente, dá uma rampa e alcança aquela velocidade que depois continua durante a fase que a pessoa sabe que é sintomática, né. Tem 0 anos começou aqui o problema dos sintomas, começaram no 0, tem 5 anos de sintomas, tem 10 anos de sintomas, 15, 20 anos de sintomas. Antes do 0, a pessoa não sabia. Como é que a gente estuda esse grupo aqui? As pessoas têm que entrar no estudo sem saber. E a gente protege. Não precisa saber. Só que precisa participar, não precisa saber, precisa participar. Com esse estudo, a gente conseguiu definir mais ou menos quantos anos antes do início dos sintomas os problemas começam a ser mais marcantes, e é aproximadamente 4 anos antes do início dos sintomas. E no cérebro também. Gente, isso aqui precisa ser, objeto de muita reflexão, tá, de muita meditação de todos. Tá, porque isso produz, se for pensado com racionalidade, isso aí vai produzir uma surpresa, uma sensação, assim, de: "Ó", né, precisamos mudar a nossa maneira de ver as coisas, porque se nós não mudarmos a maneira de ver as coisas, que surpresa, né, nós não vamos conseguir resolvê-las. O que eu quero dizer? Que se a doença começa antes dos sintomas serem notados, aquela coisa assim, notei que comecei a andar sem muito equilíbrio, né, o melhor tratamento também vai ser aquele que começar antes desses sintomas começarem.
Porque quando o sintoma começou é porque a gente já tem perda neuronal. Então eu tenho que, para evitar a perda neuronal, eu tenho que tratar antes da perda neuronal acontecer. As pessoas portadoras das mutações, ainda sem terem sintomas, e talvez sem saber que são portadoras, isso quer dizer que essas pessoas portadoras das mutações, nas fases que elas ainda não têm sintomas, essas pessoas, algumas delas terão de participar dos estudos longitudinais, que nem aquele Big Proli. Senão, nós não vamos encontrar os tratamentos. Elas terão de participar dos ensaios clínicos. Senão a gente não vai conseguir definir que um tratamento seja eficiente. Nós vamos começar agora um tratamento, aliás, um ensaio clínico. Quer dizer o quê? Que as pessoas serão convidadas a participar de um estudo que vai durar 1 ano ou 2, no qual elas poderão usar ou não o medicamento em questão ou o placebo. E elas ficam com isso durante um longo curso, até a gente ser capaz de captar, afinal, se o medicamento fez efeito ou não. E aí oferecer para todos. A mesma coisa terá de ser feita nas pessoas sem sintomas, para definir que um remédio funcione para as pessoas antes dos sintomas começarem. É a mesma lógica. Então, no futuro, esses portadores ainda assintomáticos e que estão aí nas famílias serão as pessoas mais beneficiadas ao serem tratadas se a gente descobrir que o tratamento funciona. Mas para descobrir que um tratamento funciona, a gente vai ter que estudar elas nos ensaios clínicos. Qual é o problema? O problema é que, na nossa experiência, tá, somente 10% das pessoas em risco decidem fazer testes pré-sintomáticos. A maior parte decide conviver com o desconhecido, não saber se herdaram ou não. E dessas pessoas que vêm buscar os testes pré-sintomáticos, os 10%, ainda por cima, metade desiste no meio do processo, porque ao refletir, ao conversar conosco, ao debater conosco, se dá conta que não toleraria descobrir o seu estado genético. Então desiste e a gente respeita, né? Portanto, assim, um grupo muito pequeno de pessoas tem consigo mesmas, tá? Que é importante para elas saberem se são ou não portadoras da mutação sem ter sintomas. Então vejam só, como é que a gente vai ajudar esse grupo de pessoas se eles não vão buscar esse conhecimento, né? É isso que tem que sei lá, que para ser resolvido, não é que tem que, para que isso seja resolvido, a perspectiva da comunidade, das famílias, das pessoas em risco, vai ter que mudar em relação ao diagnóstico, né? Em relação ao diagnóstico, tá? Então, assim, para que a gente descubra alguma coisa, o grupo das pessoas em risco vai ter que se colocar à disposição da investigação, mais uma vez, né? Com isso, então, tá, eu encerro, tá, dizendo que, dando palavras de esperança e de incentivo, né, mostrando, assim, que o quanto muitas pessoas construíram ao longo desses anos, nós saímos do zero, né, do desconhecido total, até 91, para o estado que a gente está hoje, né, para a situação que a gente está hoje. Não é boa, não concordo realmente que está faltando muita coisa, assim como falta comida, inclusive, né, por aí, né? Mas a gente construiu, e isso mostra o que é possível fazer para o futuro, trazendo esses desafios que eu mostrei para vocês. Nós novamente vamos colocar os nossos esforços científicos para um novo ensaio clínico, porque a gente quer ajudar a descobrir o cuidado, o tratamento. A gente já investigou bastante as pessoas pré-atáxicas e a gente vai continuar investigando elas, porque é nelas que reside provavelmente o melhor sucesso no futuro. Mas a gente vai precisar que a comunidade das famílias, das pessoas em risco, comece a se envolver mais com o conhecimento da doença, porque mais cedo ou mais tarde vocês vão ser
convidados intensamente a participar de ensaios clínicos, tá bom? E aí, com isso, então, eu encerro primeiro, assim, rendendo os meus agradecimentos para os colegas que fazem a assistência dos atáxicos no Hospital de Clínicas, aqui representados por esses grandes amigos, né, antigamente estudantes, agora grandes colegas e amigos, e pela equipe de pesquisa, de estudantes de graduação e de pós-graduação e médicos residentes que buscam ajudar a pesquisa ao mesmo tempo em que estudam, né, na nossa universidade pública, tá bom? Com isso, então, essa foto é antiga, porque ela é de 19, de antes da pandemia, quando a gente se reunia mais, né, para festejar, né, o final de ano. Logo depois começou a pandemia. O grupo está bem menor hoje, porque os estudantes da graduação e da pós-graduação do país estão cada vez com menos apoio, né, para manter os seus estudos, mas enfim, nós continuamos trabalhando e eles, sem dúvida, também em ataxias. E com isso eu encerro, então, o meu resumo do que a gente conversou lá no dia 29 de setembro de 2022, no Teatro Dam Higgs, em Porto Alegre, no encontro da APAD. Muito obrigada.